Então agora vamos trabalhar especificamente o casamento nulo, tá? O casamento nulo está previsto no nosso Código Civil, lá no artigo 1548, preconiza de forma inicial, de forma taxativa, as hipóteses de nulidade absoluta do casamento. Vale ressaltar que seriam duas hipóteses que são trabalhadas pela doutrina, contudo a primeira hipótese ela foi totalmente revogada pela Lei 3.146 de 2015, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Então, somente a segunda é vista como uma possibilidade de nulidade do casamento hoje. A primeira hipótese seria do casamento contraído por enfermo mental, sem o necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil, tá? O objetivo dessa norma jurídica era estabelecer a proteção daqueles que não tinham vontade relevante para o ato celebrado, o ato do casamento celebrado. Então a proteção era considerada a mesma constante no artigo 3º, inciso 2º do Código Civil. Então lá da parte civil, da parte geral do Código Civil, era utilizado para ser incluído também os doentes mentais sem discernimentos, eis que enfermidade e doença eram tratados como expressões sinônimas para o legislador. Então a questão aqui era referente a uma nulidade absoluta por vício da vontade relevante do ato de celebração do casamento, tá? Uma coisa que vale ser ressaltada é que não era obrigatória a declaração de interdição prévia dessa pessoa, tá? O que isso quer dizer? A interdição prévia, vamos supor um caso. A pessoa casava, essa pessoa era um enfermo mental, ou seja, não tinha discernimento para os práticos da vida civil anterior ao Instituto da Pessoa com Deficiência, e casou. Esse enfermo mental não era obrigatório a declaração de interdição dele, o processo de interdição dele, para que esse casamento fosse declarado nulo, tá? Então, uma coisa não tinha muito a ver com a outra, tá? Mas agora, o artigo 114 da Lei 3.146, esse dispositivo foi revogado expressamente, tá? Então, hoje, as pessoas com deficiência, elas não são consideradas absolutamente incapazes, né? Hoje elas são vistas como relativamente incapazes, tem a questão da decisão motivada, todas essas questões que vocês já sabem, tá? Então, as pessoas antes eram descritas no comando, elas podem se casar livremente, hoje pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, não sendo mais consideradas como absolutamente incapazes no sistema civil brasileiro, beleza? As pessoas que por causa transitória ou definitiva não puderem exprimir a sua vontade, elas passam a ser, como eu havia dito, relativamente incapazes pelo novo artigo 4º, inciso 3º do Código Civil. Então não há mais como se enquadrar, em qualquer hipótese, o casamento como nulo, né? O casamento de pessoa com deficiência como nulo, mas apenas como anulável, presente o requisito da incapacidade de consentir e de manifestar de modo inequívoco a sua vontade, como preconiza o artigo 1550, inciso 4º do Código Civil, tá? Então, o casamento nulo somente estará presente na hipótese de infringência aos impedimentos matrimoniais. Então, a gente chega na segunda hipótese, que é a hipótese que hoje é a única hipótese da nulidade do casamento, que é o casamento celebrado com infringência a impedimento matrimonial. Isso está previsto lá no artigo 1548, inciso 2º do Código Civil. Ou seja, o inciso 1º foi revogado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, então hoje só aplica no caso de nulidade com casamento celebrado com infringência a impedimento matrimonial. Onde que vai estar o impedimento matrimonial? A gente já trabalhou em sala de aula, está lá no artigo, um rol taxativo no artigo 1521, que seriam os impedimentos decorrentes de parentesco consanguíneo, parentesco por afinidade, parentesco civil, de vínculo matrimonial anterior, né, óbvio, e de crime cometido. Então, são cinco possibilidades através de 7 incisos que estão previstos no artigo 1521. Então, só para lembrar, os antecedentes com os descendentes, seja de parentesco natural ou civil, os afins em linha reta, o adotante com quem foi cônjuge do adotado e o adotado com quem foi cônjuge do adotante, os irmãos unilaterais ou bilaterais e demais colaterais até o 3º grau, inclusive, o adotado com o filho do adotante, as pessoas casadas, o cônjuge sobrevivente, com o condenado por homicídio ou tentativa de homicídio contra o seu consorte. Então, esse é o rol do artigo 1521, que é o rol do não podem casar. Então, não podem, o podem é uma expressão muito forte. Essa expressão podem é assim, fez, nulidade absoluta, tá? Então é um vício insanável, um vício grave, e a lei consagra, de fato, essa nulidade absoluta do casamento, tá?
A eventual ação correspondente, ela vai ser chamada de ação declaratória de nulidade de casamento, tá? Como eu havia dito para vocês no vídeo anterior, por esse caráter declaratório, pode-se afirmar que essa ação declaratória de nulidade ela é imprescritível, tá? E ela envolve preceitos de ordem pública e de direito de família. Então, é um reforço ali do artigo 169 do Código Civil, e a nulidade não pode ser convalescida pelo decurso do tempo, diferentemente da anulabilidade, como a gente vai ver. Ou seja, nulidade não convalesce com o decurso do tempo, tá? Então, é imprescritível e não convalesce. A decretação da nulidade, a legitimidade ativa para propor essa ação, pode ser diretamente, né, pelo cônjuge envolvido, por qualquer interessado ou pelo Ministério Público, igualmente por envolver preceitos de ordem pública. Isso está previsto no artigo 1549 do Código Civil. O foro competente, agora existe a regra do artigo 53 do CPC, então domicílio do guardião do incapaz. Se não houver incapaz, o foro será o do último domicílio do casal. Não havendo o último domicílio do casal, o foro do domicílio do réu. Beleza? Os efeitos da sentença da ação declaratória de nulidade são retroativos. Então, são ex tunc. Então, vai retroagir. Isso está previsto lá no artigo 1563 do Código Civil, tá? Então, uma questão interessante que esse artigo 1563 vai trazer é que lá na parte final dele vai estar, aspas, prejudicar a aquisição de direitos a título oneroso por terceiros de boa-fé, nem resultantes de sentença transitada em julgado. Então, a eficácia legal do dispositivo é inegável, porque ele vai trazer consequências interessantes, né? No nosso roteiro bibliográfico, eu trouxe um exemplo que o Tartucci vai trabalhar, que seria o seguinte: A e B são maridos e mulheres e eles vendem um imóvel a C, que o adquire de boa-fé, né? Então, o casamento dos primeiros vem a ser declarado nulo, e esse C, aliás, vem a ser declarado nulo porque o A ele tinha um impedimento matrimonial porque ele já era casado. Mas no caso em questão, por o C ter constituído, ter adquirido aquele contrato de compra e venda com boa-fé, o cunho social dessa norma é indeclinável. Então, vai proteger aquele que age com boa-fé. Então, o C vai ser perfeitamente legal esse negócio, ele vai produzir efeitos, vai ter validade, vai ser existente, por mais que tenha uma nulidade sendo decretada pelo juízo, tá? Então, por envolver a ordem pública, por envolver questões de boa-fé, esse terceiro não pode ser prejudicado por uma nulidade, nesse caso específico, por impedimento decorrente de vínculo matrimonial pré-existente. Beleza? Obrigado.